tarde, quarto ano. Vamos iniciar nossa aula de Geografia. A aula de Geografia de hoje eu vou fazer uma retomada num assunto que a gente estudou antes das férias, que é o papel do governador, do prefeito, dos senadores, deputados e vereadores. E vou também falar hoje sobre as eleições e o voto. Por que é importante a gente estudar isso? Porque é importante a gente ver sobre isso, né? É muito importante a gente saber o que cada um dos nossos representantes faz, como eles atuam, qual é a história de vida pública deles, né? Porque são eles que vão representar a gente no governo, são eles que vão defender nossos direitos, né? E são eles que vão exigir nossos deveres. Então, a boa escolha de um representante público é fundamental para o bom funcionamento político de um país, de um estado, de um município, tá certo? Então vamos fazer uma revisão, tá? Nós vimos sobre a atuação do governador, tá? O governador, então. O governador é aquele, né, responsável pela administração do estado ou do Distrito Federal. No caso, aqui no nosso país, nós temos um Distrito Federal, né? Então, ele é responsável pela administração, cada governador é responsável pela administração de um estado, tá? Então, se nós temos 26 estados e um Distrito Federal, isso significa que nós temos 27 governadores no total, tá? Eles são responsáveis pela segurança pública, tá? A segurança do estado. Também responsáveis pela construção e manutenção de hospitais, laboratórios e escolas públicas. Ele é responsável pela manutenção das rodovias estaduais, porque existem as rodovias estaduais e as rodovias federais. Ele é responsável pela manutenção das rodovias estaduais, tá? E também responsável pelas moradias populares. Criar aí meios, né, de moradias para as pessoas que não têm condição de comprar uma casa, então eles fazem aí moradias populares, são moradias mais simples, mais acessíveis para as pessoas aí que não têm uma renda muito alta, tá? Agora o prefeito. O prefeito é aquele responsável pela administração do município, tá certo? Ele é responsável, então, dentro do município, ele é responsável pela limpeza e manutenção das ruas, pela manutenção das escolas e centros de saúde, pela iluminação pública de ruas, avenidas, praças, tá? Locais públicos. E pelo fornecimento de energia elétrica, água e rede de esgoto para todos os bairros, tá? Então, quando vai se construir um bairro, precisa aí que a prefeitura faça todo o encanamento da rede de esgoto, fornecimento de água, instalação da iluminação pública, da energia elétrica, tá? Tudo isso é responsabilidade do prefeito, responsabilidade da prefeitura, tá certo? Vamos falar agora sobre os outros representantes da população, tá? Quem são os nossos outros representantes? Então, nós temos os senadores. O que os senadores fazem? Eles controlam e fiscalizam o poder executivo do país, tá? Ou seja, eles controlam e fiscalizam o presidente e os ministros, tá certo? Então, existem 3 senadores para cada estado, tá certo? Então, vamos lembrar aí, se nós temos 26 estados mais um Distrito Federal, cada um deles elege 3 senadores. Então, existem 3 representantes de cada estado e do Distrito Federal lá no Senado para poder garantir que o Poder Executivo esteja fazendo a sua parte, esteja trabalhando corretamente, esteja trabalhando para aquilo que a população espera dele, tá bom? Os deputados, nós temos 2 tipos de deputados, os deputados estaduais e os deputados federais. O que os deputados estaduais fazem? Eles aprovam ou modificam leis relacionadas ao estado. Então, os deputados estaduais do estado de São Paulo aprovam leis para o nosso estado ou modificam leis que já existem, tá? E eles também fiscalizam o trabalho do governador, né? Assim como os senadores fiscalizam o trabalho do presidente, os deputados estaduais fiscalizam o trabalho do governador,
que é o representante do Estado que ele representa, tá? Então, é muito importante aí saber sobre a atuação do deputado estadual, tá? Como ele atua, qual é o trabalho dele, para poder ver se ele vai ser um bom representante para a gente, para o nosso Estado, se ele vai ajudar, né, a melhorar a situação do nosso Estado. E os deputados federais, eles também aprovam e modificam leis, só que relacionadas ao Brasil como um todo, tá? Ao país todo. E eles também ajudam os senadores a fiscalizar o trabalho do presidente e dos ministros, porque eles são federais, eles cuidam do país todo, não só de um estado ou de um município, tá? E os vereadores, eles fiscalizam e aprovam leis do município, da cidade, tá? E aí eles fiscalizam o trabalho do prefeito. Se o prefeito está trabalhando corretamente, se ele está aplicando a verba pública de forma correta, então são os vereadores responsáveis por essa fiscalização do prefeito e também aprovam ou modificam leis do município, tá certo? Eles também são responsáveis pela aprovação do plano diretor. Eu não vou falar sobre ele agora, porque mais para frente nós vamos entrar em mais detalhes sobre o plano diretor, tá? Então, daqui a algumas aulas nós vamos falar mais especificamente sobre o plano diretor. Então, não vou entrar nisso com mais detalhes neste momento, certo? Bom, uma coisa muito importante para a gente falar é sobre as eleições e o voto, tá? As eleições é um processo pelo qual um grupo de pessoas indica alguns integrantes para representá-los em algum cargo, tá? A gente está mais acostumado a falar, né, de eleições, quando se fala em eleições, a gente está mais acostumado a pensar na vida pública. Só que eleição pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, vamos imaginar que nós precisamos de um representante da turma, né, para conversar com a tia Euclênia. Então, a gente faz uma eleição na sala, né, aí tem as pessoas que se candidatam, né? E vamos imaginar aí que o Theo, o Cauã e a Manu se candidataram, né? Aí todos vão votar para ver quem vai ser o representante do quarto ano a conversar com a tia Euclênia. É só um exemplo, tá? Por quê? A eleição não acontece só para cargos públicos, acontece também no dia a dia para pequenas situações. Quem mora em condomínio, eu tenho certeza que já ouviu falar sobre a eleição do síndico, né? A eleição aí do conselho, da administração do condomínio, tá certo? Então, a eleição acontece para diversas situações do nosso dia a dia, tá? É lógico que, mais especificamente, para a vida pública, tá? A maior eleição, a eleição mais importante, acaba sendo para a vida pública. Bom, ela acontece por meio do voto, tá? Então, cada pessoa vai e vota no seu representante, tá certo? No Brasil, nós temos um tipo de eleição chamada eleição direta. O que é eleição direta? O povo escolhe o seu representante. É o próprio povo que vai, vota e escolhe quem ele quer para representar ele, tá? Então, isso é muito importante a gente ter na nossa cabeça, por quê? Quando a gente fala assim, mas esse governador, esse prefeito, esse presidente, quando a gente reclama disso, a gente precisa lembrar que tiveram pessoas que escolheram essa pessoa para ocupar o cargo. Então, para a maioria ali do grupo, aquela pessoa era a mais indicada. Se durante a administração dele ele mostrou que não foi o mais indicado, então não vamos insistir, não vamos colocar ele ali de novo. Vamos escolher uma outra pessoa que vai representar a gente melhor numa próxima eleição. Então, por isso que a gente precisa conhecer o trabalho de todos eles, para a gente poder saber escolher nas próximas fases, nas próximas eleições, tá? Então, a gente tem que conhecer a proposta do governador, do prefeito, do senador. Precisamos conhecer também a atuação dele na vida pública. Então, às vezes, quando chega a eleição, fala assim, eu vou votar no vereador tal, porque ele é meu vizinho, eu conheço ele mora aqui do lado da minha casa, eu vou votar nele. Mas, o que ele já fez para a sociedade? Ele já trabalhou em alguma coisa pela cidade?
Ele já fez alguma coisa para você falar assim, não, eu sei que se eu colocar ele lá, ele vai fazer um bom trabalho como vereador, né? Às vezes a gente vê nas eleições aí, propaganda de vereador, de deputado, o pessoal fantasiado, contando piada, aí todo mundo fala, ah, que cara engraçado, vou votar nele. Gente, isso é muito sério. A gente votar numa pessoa porque a gente acha ela engraçada é muito perigoso, é muito sério. Será que essa pessoa, a hora que receber uma responsabilidade de administrar um estado, administrar uma cidade, ele vai levar isso a sério? Uma pessoa que faz piada durante a sua campanha vai levar a administração pública a sério? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher os nossos representantes. Isso é muito sério. São pessoas que vão representar a gente durante 4 anos. As eleições acontecem a cada 4 anos, né? Então essa troca de pessoas a cada 4 anos. Para tirar uma pessoa que foi eleita do governo, não é um processo simples. Não adianta a gente falar assim, eu vou votar, não deu certo, a gente tira ele. Não é assim, tá? Então tem que se ter uma consciência muito grande. É muito importante que vocês aprendam isso nessa fase de construção de personalidade, para que quando vocês cheguem na fase de eleitores, aqui no Brasil, a partir dos 16 anos, vocês já podem votar. Então, quando vocês chegarem nessa fase, vocês saberem o que é uma eleição, o que cada um deles fazem, né? Qual a importância deles para a minha vida. Eu não vou votar num cara porque ele se fantasiou de palhaço, achei ele engraçado e vou colocar ele lá. É muito importante e é muito sério isso. Certo, turma? Bom, no Brasil, o voto é secreto, tá? Ou seja, a pessoa pode votar em quem ela quiser, ela não precisa contar para ninguém em quem que ela votou, ela vai votar em quem ela acha que é melhor para representar ela na administração pública, tá? Há algum tempo atrás não era secreto, tá? Quando começou a República aqui na história do Brasil, o voto não era secreto, então as pessoas podiam saber. Então acabava acontecendo uma pressão ali, em quem você vai votar? Você vai votar no fulano porque eu quero que você vote no fulano, tá? Infelizmente, hoje em dia ainda acontece esse tipo de prática, só que as pessoas não têm mais como provar se votou ou não naquela pessoa ali que ele pediu. Antigamente acontecia ali, a pessoa ia lá junto com quem votava para ver se estava votando em quem ele tinha pedido. Hoje não pode acontecer mais isso, tá? Mas ainda acontece aí uma certa pressão de alguns governantes aí, de alguns candidatos, acaba tentando influenciar a população, acaba tentando comprar a população com algumas promessas. Isso é outra coisa muito importante também, pessoal, a gente conhecer as propostas de governo. Por quê? Às vezes a pessoa chega e fala assim, que vai construir isso, que vai fazer aquilo, só que às vezes, se o prefeito prometer que vai melhorar a segurança pública, ele já não está contando uma verdade, porque segurança pública não depende dele, a segurança pública depende do Estado. É o Estado que governa a polícia do Estado. Então, existe a polícia municipal, só que a polícia municipal não tem um poder tão forte, tão grande, quanto a polícia estadual, que é a que garante a nossa segurança, tá certo? Então, por isso que é importante a gente saber o que cada um faz, para poder entender o que eles estão propondo para a gente, tá? Então, pensando nisso, o que vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês vai ser a página 89 e 90, tá? No exercício 1, vocês têm lá a imagem de uma prefeita, a imagem de um governador e a imagem de uma presidente, tá? E vocês vão ligar o que cada um, qual é a responsabilidade deles, tá? Então, nós temos lá país, estado e município. Então, o prefeito tem que governar o quê? Vocês vão ligar. O governador governa o quê? E o presidente governa o quê? Então, vocês vão aí ligar os membros do Poder Executivo às suas responsabilidades, tá? No exercício 2 é o seguinte: além do governador, que administra o Estado, e do prefeito, que é responsável pela administração municipal, também há a maior autoridade do país. Trata-se quem é a maior autoridade do país. Vocês vão assinalar aí a alternativa certa no exercício 2, tá bom?
No exercício 3, vocês têm 5 frases para completar, tá? Depois que completar essas frases, vocês vão encaixar as palavrinhas na palavrinha cruzada que tem ali embaixo. Então, por exemplo, nas eleições, os eleitores manifestam sua posição por meio do... Como que o eleitor manifesta a sua opção? É por meio do... Não. Escreve, completa a frase e encaixa aqui na cruzadinha, tá certo? Bem tranquila, bem fácil a tarefa. Tenho certeza que vocês vão arrasar nessa tarefa. Qualquer dúvida, estou à disposição e logo mais teremos uma aulinha ao vivo para vocês tirarem dúvidas e para a gente conversar um pouquinho mais sobre o poder público, porque eu tenho certeza que esse assunto dá muito debate e muitas dúvidas, tá certo? Beijos e até a próxima aula.